Vamos ler aqui Efésios 4, dos versos 13 ao 15, que diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4, dos versos 13 ao 15. E o meu coração arde em continuar refletindo sobre a nossa maturidade em Jesus Cristo, porque esse é o chamado eterno, meu irmão e minha irmã. É o chamado que nos alcança. E que chamado é esse? É o chamado para vivermos o propósito para o qual nós fomos criados. E qual é esse propósito? É o propósito de filhos que conhecem o Pai e com a sua vida, seu modo de ser e de viver, de agir e de se relacionar, refletem o Pai e glorificam o nome dele. E aqui logo no início desse capítulo 4 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo nos exorta a nós vivermos de modo digno da nossa vocação, da vocação que nós recebemos. Mas afinal, que vocação é essa? É a vocação dos filhos que foram gerados no amor eterno de Deus, como a gente vê nessa mesma carta lá no capítulo 1. Os filhos chamados para manifestarem a presença do Pai nesse mundo, porque nós fomos criados no coração de Deus antes de Deus criar todas as coisas. E essa vocação, ela não se expressa por títulos religiosos, por estruturas institucionais ou até cargos eclesiásticos. Essa vocação, ela é essencialmente relacional. E, infelizmente, a religião como sistema institucionalizado, frequentemente distorcido, tem corrompido o chamado do Evangelho, que é um chamado à comunhão, à reconciliação e ao amor. E tem se observado de uma forma alarmante, até impactante, um ambiente religioso marcado por grosseria, por indiferença, por ausência de graça e por carência de compaixão. E eu, pessoalmente, nunca vi tantas pessoas exercendo um jeito tão mal educado de ser e praticando isso em nome de Deus. É angustiante para a minha alma e é angustiante testemunhar tantos ditos cristãos se agredindo verbalmente e até emocionalmente apenas por divergirem de opiniões, de ideias ou de preferências. E muitos se tornaram prisioneiros de ideologias e de partidarismos, reconstruindo muros que o próprio Jesus Cristo já destruiu com o preço da sua cruz. Uma agressividade cega e gratuita que tem se espelhado, movida não pelo zelo ao Evangelho de Jesus, mas movida por paixões humanas travestidas de crenças, muitos crentes e poucos filhos. E enquanto muitos buscam o poder de Deus para servir aos seus próprios interesses, a palavra de Deus aqui nos chama a revelar com a nossa própria vida quem Deus é. E o chamado é muito claro, aqui está dito: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor, Efésios 4:2. E na sequência diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O verso 3 desse capítulo. Meu irmão, minha irmã, a religiosidade separa, mas o Espírito une. A vocação dos filhos é viver para preservar essa unidade e não para impor verdades com violência ou com orgulho. E a maturidade cristã, ela não se mede pela capacidade de vencer debates ou de construir narrativas bem feitas, mas ela se mede sim pela nossa capacidade de suportar, de perdoar, de servir, de unir e de edificar. E aqui o verbo suportar, nesse contexto, ele aponta para o ato de dar suporte, de sustentar, como as raízes de uma árvore que mergulham fundo para buscar a água e para buscar os nutrientes, a fim de que essa árvore viva, cresça e frutifique. E assim também, em nós, o suportar em amor é nutrir a vida do outro para que o nosso irmão viva, cresça
e frutifique. E meu irmão, minha irmã, o objetivo é tão claro, que Paulo nos ensina aqui em Efésios, nesse capítulo 4, no verso 13, ele diz que até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo essa medida de plenitude, a plenitude do Filho perfeito, do Filho pleno, Cristo Jesus. E essa espiritualidade autêntica, ela nos conduz a essa maturidade, meu irmão e minha irmã. Porque a maturidade no reino de Deus é nós nos tornarmos semelhantes a Cristo, em caráter, em graça, em justiça e em verdade. E meu irmão, minha irmã, o mundo não será transformado por uma igreja poderosa aos olhos humanos. O mundo só será transformado por uma igreja corpo, eu e você, exercendo a humildade, exercendo o amor e a profundidade relacional do Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho é Cristo em nós, sendo revelado ao mundo por meio de uma vida vivida com verdade, com compaixão e com integridade. E, meu irmão, minha irmã, infelizmente, a igreja institucional no nosso país, em muitas de suas expressões, tem se deixado seduzir pelo poder político, pelos privilégios, pelo conforto da influência. E, meu irmão, minha irmã, com isso, parte dessa igreja tem se tornado arrogante, presunçosa e instrumento de divisão. E em nome de Deus, pior de tudo, em nome de Deus, muitos têm se comportado de maneira antagônica a tudo que Jesus nos ensina. Mas a verdadeira igreja, meu irmão, o corpo vivo de Cristo, é aquela que ocupa os espaços do cotidiano, os espaços da vida, com a luz da graça, com o sabor do amor de Jesus e com a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Ela está presente onde há vida, onde há sofrimento, onde há dúvidas, alegrias e lutas, refletindo a própria vida de Jesus. Deus não age movido por desejo de poder, saiba disso. Deus age movido pelo seu amor paternal. Ele não busca adoração pelo temor da sua força, mas ele busca adoração pela revelação da sua fidelidade, porque é Deus que é Pai, um Pai amoroso, justo e fiel. E é essa justiça que não se manifesta por castigo, mas que se manifesta pela graça que se derrama sobre a nossa miséria humana, promovendo restauração em mim e em você, meu irmão e minha irmã. E, portanto, eu posso dizer que a nossa fé deve nos levar a uma transformação diária, de glória em glória, até nós sermos conformados, recebermos essa conformação, esse assemelhamento à imagem do Filho Cristo Jesus. O Filho que veio nos ensinar a amar, a perdoar, a caminhar juntos, porque Jesus é a suficiência da vida. E por fim, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus Cristo, não misture essas coisas, porque ter opiniões, preferências e posições é muito legítimo, está tudo certo, mas fazer disso um instrumento de ódio, de julgamento, de divisão, dizendo ser em nome de Deus, é uma distorção perigosa, porque ela produz engano. E diante de Deus, o ódio, a mentira, a injustiça e a divisão são absolutamente indefensáveis. E alguns tentam justificar isso dizendo que Deus é amor, mas também é justiça. Ora, nada pode ser mais imaturo do que separar essas virtudes como se fossem opostas. Não, amor e justiça em Deus são inseparáveis. O amor verdadeiro sempre praticará a justiça. E a justiça do Deus revelado no Jesus de Nazaré jamais será exercida sem amor. Se há diferença entre nós, meu irmão e minha irmã, e há, que eu sei que há muita diferença, que haja também a equidade, o respeito. Porque o lugar onde o amor e a justiça se encontram e se abraçam, esse é o lugar onde nós devemos estar na condição de filhos. Deus é amor, Deus é justiça. E ambos se revelam plenamente em Cristo Jesus, porque Ele nos ama por causa da sua fidelidade, por causa da sua justiça. E essa sua justiça, ela não é condenatória, ela é uma justiça redentiva. E por isso que nós possamos sim crescer como filhos maduros, que vivem esse amor, que vivem essa justiça na prática das relações santas, íntegras, saudáveis. E tudo isso
para o nosso próprio bem, para o bem de todas as pessoas e para a exclusiva glória de Deus. E aqui à beira-mar, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus, que essas bênçãos preciosas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a identidade, a natureza e o propósito de Deus, que essas bênçãos possam ser presentes nas nossas vidas, em todo tempo e em todo lugar. Um beijo, um abraço com a minha alma, uma linda semana e até a próxima segunda-feira.